Alguém tinha dúvida de que isso ia acontecer? Alguém aqui tem a dúvida que esse time ia dar um jeito de entregar? Ia dar um jeito de estragar a noite do torcedor? Sinceramente, pra mim não existe uma coisa dessa. Pra mim não existe. Esse time, ele brinca com a cabeça do torcedor, ele brinca com a cara. Ele pega um pedaço de pau assim e passa na cara do torcedor. De palhaço, faz de palhaço, o torcedor que acredita, que apoia, que uma hora ele consegue transformar o torcedor mais otimista num palhaço. Esse time é ridículo, ridículo. Vamos começar uma análise do jogo, né? Vamos falar da única coisa boa que se dá pra tirar. Mentira, é porque eu tô um pouco exaltado. Mas o Sampaoli, vamos começar do princípio. O Sampaoli, ele começou o jogo com um sistema de três zagueiros, fazendo os dois laterais de ala, com o meio campo fechado com três, né? Alexandre, Lanfranco e Scarpa, e lá na frente uma dupla de atacantes. Então a gente poderia chamar de mais ou menos, se o time jogasse, vamos lá, a princípio um 3-3-4 talvez, porque os laterais iriam fazer o papel do ala, então seria dois atacantes, mais os dois alas, enfim. Porém, vamos falar das circunstâncias desse jogo também, né? Vamos dar uma pausa na tática aqui agora, vamos falar das circunstâncias. Atlético precisando vencer, precisando convencer, porque tá mal, porque tem muita coisa acontecendo e muita coisa sendo revelada para fora, né? Essas panelinhas, esse grupo desunido, porque agora é comprovado, isso é comprovado. Várias pessoas estão trazendo, fontes confiáveis estão falando, então assim, é absurdamente comprovado que esse é um dos elencos menos unidos que pisou dentro do Atlético. Uma raça de víboras, maçãs e laranjas podres que estão contaminando o futebol do Atlético. Primeiro. Segundo, o adversário. O Bolívar não perdia, agora com esse empate, a 9 jogos, né? Mas antes a 8. A 8 jogos. Sendo, eu acho que 5 vitórias e 3 empates. Agora são 5 vitórias e 4 empates. A altitude. Eles são fortes, eles jogam lá o dia inteiro, treinam lá todo dia. Então eles estão totalmente acostumados a 4.000 metros acima do mar. O Atlético não. O Atlético adotou a estratégia de ir faltando pouco tempo para o jogo, para os efeitos não serem piores do que seria se tivesse, por exemplo, vamos supor, o dia inteiro, né? Porque eu tenho duas alternativas. Ou você vai muito cedo, ou você vai muito próximo do jogo. Porque se você vai muito cedo, você acostuma. Só que o calendário brasileiro, que é um calendário suicida, não permite o Atlético viajar, sei lá, talvez 4 dias, talvez uma semana antes, como a Libertadores de 2013 contra o Arsenal de Sarandi. Mentira, Arsenal de Sarandi não. Contra o The Strongers, o Atlético de Cuca fez. Dessa vez não permite. Desse calendário desse ano, não permite. Então o que sobrou? E faltando pouco tempo para o jogo. Que não dá tempo, assim, não dá um tempo dos efeitos da altitude afetarem. Afeta, mas não afeta da maneira que afetaria se tivesse um pouquinho mais de tempo lá. Temos todas essas circunstâncias. Anotaram? Vamos lá. O Sampaoli, eu tô com a escalação aqui no papelzinho, veio a campo com Everson no gol, Vitor Hugo centralizado, Lianco do lado direito, Júnior Alonso do lado esquerdo, Arana e Natanael como alas, meio-campistas Alexandre Alan Franco, Scarpa e atacantes Coelho e Rony. Como o Atlético, a gente já sabia que o Atlético viria para se defender. Porque um empate seria muito bom. O que não é bom é o empate na circunstância que foi. Mas a gente já vai chegar lá. Só que como o Atlético veio para se defender, na teoria dessa formação seria, logicamente, o 3-3-4, né? Porém, como o Atlético veio para se defender, porque a bola corre mais, o área é rarefeito, os caras estão acostumados a jogar lá. Então o Atlético a gente já sabia que ia ser um jogo de ataque contra a defesa. A gente já sabia. E vindo do Atlético, na situação que estava, eu não esperava menos que isso. Dito e feito, começou assim. Foi 45 minutos dessa forma. Como o time se comportou? Logicamente, Vitor Hugo centralizado, Alonso como zagueiro esquerdo, Elian zagueiro direito, e o Arana e o Natanael, em vez de jogarem como alas, jogavam como os próprios laterais. Scarpa, Alan Franco e Alexander mais atrás. O Rony e o Coelho mais à frente, só que o Rony voltava menos para marcar, né? Ele também não ficava acima da linha do meio de campo, mas o Coelho voltava mais, era participativo, tanto que a lesão que ocorreu, né, que está confirmado, que é uma fratura, ou seja, esse ano ele não entra mais em campo pelo Atlético. Fratura não é brincadeira, fratura é pelo menos 3 meses para cicatrizar. Para conseguir aí tem todo o trabalho de transição, fisioterapia, ver se está apto. Nesse ano ele não entra mais. Talvez no início do ano que vem, dizem os torcedores mais pessimistas que meio do ano que vem. Enfim. Então, na teoria, seria um 4
um 4-3-2, um 3-5-2, mais ou menos desse jeito, né? E foi desse jeito. O Atlético encaixou uma marcação bem, marcou bem as jogadas aéreas no primeiro tempo, né? Vamos ressaltar, primeiro tempo. Foram boas, tiraram tudo que dava pra tirar. O Eberson fazendo boas defesas. Só que esse momento de fazer boas defesas não eram defesas perigosas. Anulou o Bolívar. Pasmem. Chega aos 45. O Alexander faz uma roubada de bola, toca pro Rony. O Rony, muito bem, uma boa condução e um ótimo, um passe espetacular pro Scarpa em profundidade. O Scarpa para, ele dá uma embolada com a bola ali, né? Mas ele percebe o Alexander passando, ótimo meio-campista, ótimo, acompanhou a jogada do início ao fim, cansado por conta da altitude, marcando o tempo inteiro, ainda teve fôlego para acompanhar. Ele fez o passe. O Alexander também deu uma embolada ali com a bola, quase perto, mas fez. Pô, 1-0, tudo que o Atlético queria, correto? Pô, melhora. Rony recebe a bola, Malandro esperto, espera o contato, vem a falta. Eu acho que realmente foi falta. Scarpa de novo, uma bola milimétrica na cabeça do Vitor Hugo. Puta que pariu, 2-0. Nossa, gênio. Caralho, muito foda. Você vê que o Atlético é tão azarado que até quando o Vitor Hugo vai bem, o Atlético não consegue ganhar. Enfim, vai pro primeiro tempo, acaba o primeiro tempo, né? 2-0 pro Atlético, voltamos pro segundo. Primeiro lance dos caras, gol de cabeça. Tudo que foi bem feito no primeiro tempo já foi por água abaixo no primeiro lance de perigo deles. Já logo no primeiro. Então, mas ok, né? Tá ganhando ainda. Tá ganhando. E eu deixei escapar um detalhe, quando o Coelho sai, entra Caio Paulista. Caio Paulista não foi mal. Não foi mal. O Caio Paulista foi mediano. Foi o jogador que a gente tava precisando, um jogador na média. Que querendo ou não, estando na média no elenco atual do Atlético, já tá bem demais, né? Enfim, ele é a personificação daquele ditado do vaso. Ele é tão ruim que não quebra. O vaso que é bom quebrou. Quebra cada torção que ele faz, né? Apesar de ter sido muito feio. Mas, né, a entrada que o desgraçado recebeu, que continuou no jogo, jogando ainda, o que acarretou na expulsão do Mano do Bolívar. Só que tem um porém, como o Atlético veio para se defender, né? Porque precisa respirar. E ok, tá tudo certo. Uma estratégia muito válida. Principalmente com um elenco curto, que é o elenco do Atlético. Um elenco inexistente, né? Não tem elenco essa bosta desse time. Só que em nenhum momento parecia que o Bolívar estava jogando com um a mais. Em nenhum momento. Parecia que eles estavam jogando até com um a mais do Atlético o jogo inteiro, né? Enfim. Mas antes da expulsão, eu acho que foi antes da expulsão, né? A gente tem o nosso zagueirão, né? O nosso pitbull, Lianco, fazendo a merda de novo. Caralho, 2 jogos seguidos, você não aprende? Ai, não sei o que, foi levantar a mão como... Foda-se! Tem VAR pra quê, meu querido? Tem VAR pra quê, Lianco? Se não foi nada, o VAR vai ver que não foi nada. Você não precisa levantar a mão. Não precisa. Levantar a mão igual um idiota, a bola pega aqui nele, pênalti pra um caralho, porque se a bola, né? Se ele tivesse com o braço cruzado e a bola pegasse aqui, o braço pra trás, né? Coladinho, ok. O braço tá quieto, mas não foi movimento natural. Enfim, o cara vai pra bola, a gente tinha uma renca no travessão e eu falei, puta merda, Deus tá com a gente. Né? Já que o Rubens Menin jogou o destino da SAF pra Deus, eu falei, não, Deus tá com a gente, né? Deus tá com a gente. Deus de fato tá com a gente. Bom, o Atlético não gosta. Eu sempre lembro daquele meme do por que Deus odeia o Vasco? E assim, às vezes eu penso, por que Deus odeia o Atlético? Deus não odeia o Atlético. O Atlético odeia Deus. Porque o imbecil do Igor Gomes vai com o bração aberto assim. Cara, não existe você tá marcando alguém na entrada da área, mais pra dentro, né, da área, e você marcar ele com o bração igual um boneco de posto. Não existe isso, não existe. Que jogador profissional faz uma coisa dessa? Igor Gomes. Dessa vez, né? Pena. E dessa vez não deu. Dessa vez nem Deus ajuda toda hora, né? 2-2. Toda aquela vantagem trabalhosa que a gente teve que fazer pra construir foi pra puta que pariu com um jogador a mais. O Atlético não sabe jogar ganhando e não sabe jogar com jogadores a mais. Não dá, não sabe. Final da Libertadores, o Santos agora o Bolívar, não dá. Manda pra bosta. Se for preferível, deixa eu empatado o jogo inteiro pra fazer o gol no final, porque aí não tem jeito de perder. Não tem jeito. E joga com todo mundo, 11 contra 11. Aí o Atlético resolve jogar, né? Bosta. Enfim. Aí parece, aí não, Deus fala, não, eu tô com vocês ainda. Calma que eu vou resolver. Ele dá a bola no pé do Hulk. No pé do Hulk, na pequena área. É só bater uma chapadinha. Era só bater uma chapadinha. Era bater com o joelho. O goleiro tava vendo. O goleiro já tava no chão já. O goleiro aceitou o destino e pulou pra ver se dava alguma coisa.
Hulk, muito obrigado. Muito obrigado. Você, desde que chegou, é ídolo máximo. O jogador mais decisivo que pisou no Atlético nesse século. Muito obrigado. Mas não dá. Futebol é momento. E o seu momento é tenebroso, é horrível. Você mata toda a jogada de ataque. Vai no seu pé, o ataque morre, acaba. E porra, você isolou a bola. Senta no banco. Acho que você tava precisando de um chazinho de banco. Mas um chazinho de banco não pra te poupar da altitude, pra você ficar lá mesmo, porra. Rony, o Rony jogou bem e você me perde. Eu arrisco dizer que nem o Rony perdia aquela bosta que é gol. E se perdesse, a gente ia virar e falar, porra, é o Rony. Mas não, cara, é você, é o Hulk. O Hulk não erra, que não desperdiça e vai lá e faz essa merda. E eu não quero saber do, não sei o que, discursinho, que a gente tá fazendo melhor. Se tá fazendo melhor, tinha feito esse gol. Se tivesse feito melhor, tinha ganhado esse jogo. Mas agora a gente vai falar do resultado. Do resultado. O Atlético, se saísse da Bolívia com um empate, pô, tava bom, tava de bom tamanho, tava bem, porque é um jogo extremamente difícil, um adversário que não tá perdendo, na altitude, num lugar que a bola corre mais, não dá pra respirar direito. O problema é o empate do jeito que foi. Ganhando de 2-0, deixou empatar e ainda perdeu. Teve um a mais quase o segundo tempo inteiro, mais da metade do segundo tempo, e teve a chance de empatar no maior, no ídolo máximo do time hoje, no líder do time, e faz aquela merda. Ou seja, o atleticano tem todo o direito e não importa, não dá pra. Veja pelo lado bom. Não tem lado bom. Pô, o único lado bom é que não perdeu, mas pô, o Atlético precisa ganhar, né? O Atlético tá na hora de ganhar. Enfim, quarta-feira que vem, jogo da volta, né? Ai, porra. E aí você pensa, vai dar certo? Não sei. Não sei, porque lá na Arena MRV o Atlético não ganha. Lá na Arena MRV o Atlético pegou o Bucaramanga podendo empatar e conseguiu perder. Se classificou por causa da incompetência deles no pênalti e a estrela do Everson. E agora não pode empatar, porque se empatar vai pros pênaltis ainda. Você tem que ganhar. Ganhar. E do jeito que tá, do jeito que o Atlético não consegue jogar bem, não consegue se impor dentro da própria casa, e sendo que é um horário comercial, né? Vamos supor, é 7 horas da noite. Eu gosto de jogo assim, mas pra ir no estádio não dá. Rapaziada trabalhando, saindo do serviço. Eu não acho que vai lotar o estádio. E principalmente do jeito que o time tá, os jogadores, nessa má vontade, não vai lotar o estádio. Não vai. Aí, o apoio da massa. Uai, você acha mesmo? O ingresso vai estar caro. Vê esse futebol pife ridículo que tem sido apresentado. Hoje melhorou. Puta merda, hoje melhorou. Mas mesmo assim melhorando, as coisas estão erradas. Enfim, o Atlético tem tudo pra classificar? Tem tudo pra se classificar. Mas é muito coerente a gente ter medo. Ter medo, temer, ficar receoso, ficar preocupado, ficar incomodado. A gente pode estar no direito, porque não tem explicação. Não tem. Nossa, já que dá na mão de Deus, pelo amor de Deus, chama o Papa, benze o CT, benze o estádio, benze os jogadores. O Papa Leão tem foto numa escola em Minas Gerais. Minas Gerais, em BH. Chama ele de novo. Chama, chama. Pelo amor de Deus. Benze, joga 5 litros de água benta no campo do treino. Joga 5 litros de água benta no campo da arena. Nos jogadores, no preparador físico, na comissão, na academia do time. Joga tudo. E vê se tira essa nhaca, essa zica que tá esse time. O próximo jogo, Botafogo. Botafogo hoje abriu 3-0 contra o Mirassol e o Mirassol buscou um empate. Mas por demérito do Botafogo, sim, logicamente, 3-0, né? Mas o Mirassol é um time encaixado, um time com moral, um time que tá lá em cima, a surpresa do campeonato. Você acha que se o Botafogo faz 3-0 no Atlético, o Atlético busca no time, na situação atual? Ah, nunca. E o jogo é lá no Rio. Então, assim, perigosíssimo. E o Atlético não tem nem como você falar, não, mas vamos focar na Sula. Não, porque o Atlético tá a 3 pontos da zona de rebaixamento. Tá foda, tem que ganhar na Sula e no Brasileiro. E o Atlético não tem time pra isso. E agora, sem o nosso melhor atacante, que é o Coelho, pro resto do ano. Enfim, me preocupa. Mas pontos positivos de hoje? Vamos lá. Não perdeu. O time mostrou uma evolução, né? O Sampaoli tá sabido, né? Sabido dos problemas do Atlético, sabe? Aparentemente tá sabendo como resolver. Vamos ver como é que vai ser isso. Vamos ver como é que vai ser, né? Que Deus esteja conosco nesse sábado, 6h30 e na quarta-feira, 7 horas. Porque não vai precisar. Enfim, um beijo, um queijo. Até a próxima.